Senhor, nós estamos agradecidos a Ti por mais este momento, esta oportunidade solene que temos de vir até Tua casa para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para termos companheirismo na Tua palavra, todos juntos, como crianças, como filhos famintos, que ao redor da mesa do Pai comem à vontade, com gosto, com prazer, o alimento que Ele sabe que o Pai, com muito cuidado e paciência, trouxe para dentro de casa. Sabemos que esta palavra, para poder chegar até nós, ela não veio de qualquer modo, não veio de qualquer maneira. Teve um processo, teve lutas, teve sofrimentos, homens que o Senhor enviou durante as eras, durante as dispensações, tanto do Velho como do Novo Testamento. Eles deram a vida que eles tinham, sacrificaram seus momentos, sacrificaram suas noites de descanso, sacrificaram até mesmo sua família, e no final sacrificaram suas próprias vidas para que a palavra do Senhor seguisse adiante, para que o testemunho bom fosse avante e para que esta palavra do Senhor chegasse até nós. Agradecemos, Pai, por cada um destes acontecimentos espirituais que houve na terra. E se amanhã ou depois, se tivermos amanhã, mais alguém conhecer esta verdade, se identificar com a palavra do dia, é porque hoje aqui tem homens, mulheres e crianças que também têm se dedicado, têm feito um sacrifício para estar de pé testemunhando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados e que possamos ser mais uma vez abençoados com a Tua palavra, que possamos, ó Deus, ouvir aquilo que nós temos necessidade e que os nossos irmãos e irmãs que ouçam através do rádio, através da gravação, que eles também sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Nós vamos nos colocar de pé nesse instante. Depois nós estaremos orando por estas pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Atos, capítulo 25, versículo 4, está escrito: Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Amém. Pai bendito, obrigado por termos tido o privilégio de mais uma vez lermos uma porção de Tua palavra. Nada disso foi escrito por acaso. Estes personagens que viveram esta história, que foram participantes desta história bíblica, eles estavam na terra por um motivo e por um objetivo. E tudo que formos fazer de certo, de correto, nós precisamos nos espelhar nestes personagens, porque eles foram exemplos para cada um de nós. Se houver um dia, um ano, 10 anos, 20, 30, 100, por certo, cada homem e mulher que nascer neste planeta Terra terá que se espelhar nestas pessoas que viveram neste tempo bíblico. Nós te agradecemos por cada uma delas e que o Espírito Santo possa nos levar àquilo que está escrito, trazendo para os nossos dias a lição que corresponde ao dia que nós vivemos. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos.
Nós dividiremos este culto em duas partes. Nós vamos primeiro fazer aqui algum comentário e depois nós vamos assistir uma mensagem hoje. E eu gostaria que todos os irmãos estivessem presentes, mas nem todos podem estar em todos os cultos, não é mesmo? Mas eles não ficarão sem ouvir o que vocês ouvirão. E eu agradeço desde já a cada um de vocês que tem se dedicado nesta obra, nesse trabalho evangelístico. E nós estamos um pouco empenhados na construção do nosso novo tabernáculo. Se o Senhor permitir, se houver tempo, não sabemos quando, mas o mais breve possível estaremos nos reunindo num lugar um pouquinho maior do que este, não é? Isso está nas mãos de Deus e eu quero agradecer a vocês que têm ajudado de alguma forma, mesmo que seja em sua casa, de madrugada, em oração, orando por nós. Todos nós temos um trabalho a fazer e você não pode fazer o que eu faço, nem eu posso fazer o que você faz. Mas que cada um fazendo a sua parte, então juntos completaremos a obra, não é mesmo? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. E eu gostaria de comentar com vocês alguma coisa a respeito do que o profeta nos quanto ao nosso comportamento. Não apenas como comportamento de crente lá fora, no mundo, mas o nosso comportamento na igreja, na casa de Deus. Por isso que eu não estou hoje com muitos avisos, porque nós temos uma segunda parte que é um pouco estendida, um pouco extensa. O irmão Bruno, na mensagem Deus e Simplicidade, ele disse que o amor é corretivo. O amor é corretivo. Amor genuíno é corretivo. A gente tem que aguentar a correção. E o pai bonzinho não é o pai que deixa o filho fazer qualquer coisa. Não é o pai que deixa o filho fazer o que bem entende, a filha sair, não dar satisfação, chegar a qualquer hora, andar com qualquer tipo de pessoa. E meus pais é cabeça feita. Meus pais, olha, está tudo bem, posso fazer o que quiser. Isso não é um bom pai. Irmão Brando disse, se você sabe que seu filho está brincando na estrada e ali é um lugar movimentado de carro e você fica de lá, filhinho, você sabe, é perigoso, filhinho, olha, como é bonitinho ele brincando, mas aí é perigoso. Isso não é maneira de orientar a criança. Você manda ele sair, se ele não obedece, é melhor você ir lá trazê-lo pelas orelhas, não é? Melhor ele aguentar uns bons puxões de orelha do que ficar o resto da vida com traumatismo craniano ou de coma no hospital. É melhor você ir lá com um chicotezinho e dar umas lapadas boas nele ou nela, entende? É melhor você ser duro, mas vocês sabem, hoje a lei, o direito, a sociedade, ela pega muito nisto. E se alguém hoje vê você corrigindo um filho e se a criança for escandalosa, não estou falando aqui de um pai espancão, irresponsável, mas um pai que sabe corrigir, uma mãe que sabe corrigir seus filhos. Mas se é uma criança escandalosa e se ela soubesse do direito dela, dada pela lei dos homens, na constituição do menor e do adolescente, aquela coisa toda, era simplesmente pedir socorro para um vizinho. E se o vizinho não gostar de você, ligar para a polícia vem te buscar, te leva preso, não é fácil e, claro, no futuro, o pai não pode corrigir, mas no futuro a polícia que vai ter que estar prendendo ele, porque eles não se criarão pessoas com responsabilidade. Eu agradeço a Deus a cada surra que meu pai me deu, as cabadas de inchada. Não é? Só teve uma que eu não merecia, das que eu lembro, porque ele se enganou. O meu irmão caiu e ele pensou que eu tinha derrubado, e não adiantava dizer que não é? Mas o resto, tudo foi bem empregado, foi bem feito, senão, quem sabe, eu não seria o homem que sou. Então, se você ama, você corrige. E o pai disse para a criança, certa vez, que ele não fosse brincar em determinada lagoa, brincar com as crianças, vocês sabem, eles gostam de nadar, de ir para um determinado local que tenha água, tempo de calor, e o pai não queria que a criança fosse de maneira nenhuma. E ele, no entanto, escapou, os amiguinhos levaram, e lá ele morreu afogado. Quando trouxeram o corpo inchado de água, o pai, desesperado, saiu para fora com uma vara, sabe? E batia naquele corpo com desespero, com lágrimas nos olhos. Eu não disse que você não fosse, meu filho, eu não disse que você não fosse. Desesperado, batendo no corpo morto já. Talvez se ele tivesse batido nele vivo, não é? Ele não tivesse ido. Claro,
qualquer um de vocês que ouve isto pode dizer, puxa, esse camarada aí é adepto a quem deixa faltando um braço, uma perna, não é? Não é nada disso. Mas o amor é corretivo. E se você não aguenta a correção, como é que pode? Então, o irmão Branham, ele corrigiu a igreja, ele corrigiu os irmãos. E um verdadeiro pregador, ele não é bonzinho, com sorrisos e aquela coisa toda. Tem momento de brincadeira, temos nossos momentos de descontrações, mas nós, quando estamos pregando a palavra de Deus, você sabe, a palavra, ela nos corrige. O Salmo 23 já diz isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não sei que consolo é este, mas a Bíblia diz que consolam. Porque quando você sabe que Deus está te corrigindo, é porque Ele se importa com você. Ele se importa com você. Quando você já não ouve mais a correção de Deus, então Ele já não está mais falando contigo. Ele deixou de falar. Aquilo já não interessa mais. Chega-se ao ponto que Deus diz, não ore mais por estas pessoas. Foi o nosso culto ontem em Jundiaí. Não orem mais por eles, porque eu não ouvirei vossas orações. Aquilo será uma perturbação nos meus ouvidos. Se continuarem orando por eles. Escritura que nós lemos em Jeremias. Isto quer dizer, Deus já não se importa mais, Ele já nem atende, porque a pessoa atravessou a linha da graça, já rompeu a linha da graça e já da misericórdia, e não resta para tal pessoa a não ser o juízo. Então nós temos que agradecer a Deus enquanto estamos sendo corrigidos pelo Senhor. Então eu quero, com esta pequena introdução, ler para vocês aqui algo da mensagem Deus e Simplicidade, parágrafo 7, a última parte. Mas primeiro, tire a trava de você, tire a trava do seu olho. Corrija-se primeiro. Paulo disse, examine-se cada um a si mesmo. Então primeiro você corrige o de dentro. Eu estou falando agora de um corpo normal, nós como indivíduo. Primeiro você, corrija o de dentro. Depois você poderá procurar então, como um testemunho vivo, orientar as outras pessoas. Mas primeiro é você. Primeiro é o de dentro. Primeiro eu preciso me consertar. E às vezes dizemos, olha, fulano precisa mudar, ciclano precisa mudar. Puxa, se ele mudasse isto. E aquilo que aquela pessoa tem não está combinando comigo. A maneira que ela se comporta me irrita. E sabe o que é o caso? O primeiro passo que eu tenho que fazer? É eu procurar me modificar e não mais me irritar com a maneira dele que não me agrada. Eu que tenho que mudar, senão nós vamos odiar todo mundo. Vamos ter raiva de todas as pessoas, porque ninguém pode satisfazer ninguém. Você satisfaz alguém 10% ou 90% é para outras pessoas, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um gosto. E agora vocês já entendem como fazer para agradar 20 pessoas. 30, 40, 50, como fazer? Então aí que está. Nós já nem sequer fazemos isso, nós não procuramos agradar as pessoas. Porque quando se fala de cristãos, de crente, a única coisa que pode agradar o homem espiritual é a palavra. Acabou. Entendem? A única coisa que pode agradar vocês, como filho de Deus, é a palavra. Se a palavra não agradar você, se a palavra não me agradar, se a palavra não me trouxer felicidade, em outra coisa, em tapinha nas costas, em beijo daqui, abraço dali, nada disso vai resolver. Então, primeiro, é nosso dever corrigir o de dentro, pela graça de Deus, como pessoas. Agora, o irmão Branham, quando falou isso, ele estava se referindo à igreja. Corrigir primeiro de dentro, porque agora estamos saindo, pegando a mesma palavra, deixando de aplicar em mim como pessoa, em você como pessoa, e aplicar agora em nós como igreja. Entende? Como santuário. Vamos primeiro corrigir o de dentro. Nós, que nos reunimos aqui. Porque lá fora você encontra tudo quanto é de defeito, tudo quanto é de erro, tudo quanto é de mau comportamento, quando se diz respeito à adoração, a cultuar a Deus. Comportamento das pessoas, meu Deus do céu, é zero. É zero. E dizem que está na presença de Deus, Deus está derramando fogo. Não sei como esse fogo não está queimando nada deles. Entende? Tudo bem, até aí, ok, está tudo errado. Mas o que temos que fazer? O irmão Branham diz primeiro, devemos corrigir o de dentro. Nós. Procure saber se está tudo ok conosco primeiro. Devemos estar muito agradecidos a Deus, porém que isto não seja somente um edifício formoso, onde nos reunimos, mas que toda pessoa que passe por estas portas
aí de frente, sabe? Posso encontrar uma pessoa, 2, 3. Mas que veja a formosura do caráter de Jesus Cristo nas pessoas, aqui dentro. Viu? Não adianta alguém passar aí fora e ver a igreja lotada e tudo fora de ordem. Que as pessoas possam ver que aqueles que cultuam nesse lugar são pessoas bem comportadas, que têm comportamentos cristãos. Vamos seguir mais um pouquinho. Que seja um lugar consagrado para nosso Senhor, e não só um lugar, viu? E um povo consagrado. Consagrado. Porque não importa a formosura do edifício, o qual agradecemos, sem palavras. Porém, a formosura da igreja se encontra no caráter das pessoas. Então, se somos pessoas mal comportadas, nós teremos uma igreja com mau comportamento. Se somos pessoas que gostamos de gracinha, não é? De gracejo, então nós vamos ter uma igreja do mesmo estilo. Uma igreja de gracinha, uma igreja de gracejo, uma igreja que se torna um brinquedo, uma brincadeira. Vamos lá. Porém, a formosura da igreja se encontra no caráter das pessoas. Espero que sempre seja uma casa da formosura de Deus. Isso está na mensagem Deus em Simplicidade, no parágrafo 7. Agora, eu quero pegar aqui mais o 25, parágrafo 25 desta mesma mensagem. Vocês, as mães, já sabem que ali está o lugar para seus pequenos. Nessa construção que estamos fazendo, estamos realizando, vamos fazer de tudo para ter um lugarzinho para algum bebê que está para nascer, que porventura nascerão em nosso meio, as mães possam cuidar deles lá. Porque coisa difícil é na hora do culto, olha, a criança chora e a mãe não tem o que fazer com a criança, e balança para lá e balança para cá. E você sabe, é complicado você passar 1 hora sentado ouvindo, quanto mais um bebezinho, uma criancinha. Ele quer ficar em movimento, quer ser balançado, não quer ficar no lugar só parado. Então eles se irritam e eles choram. Precisamos entender estas coisas. Você era assim quando era pequeno. Você nem sabe o trabalho que você deu para sua mãe, para o seu pai ou para os irmãos mais velhos, né? Para as irmãs mais velhas, quem teve. Não é fácil. Então, e às vezes tem irmãs, quantas vezes você vê isso, que ao invés de cuidar da criança, ela quer ouvir a pregação. Mas a criança não deixa, não perturba só ela, perturba também as outras pessoas que estão mais próximas. Não é? Aí as mães fazem, tome beliscão, e quieta menino, e belisca, daqui a pouco abre o bocão e atrapalha o culto todo. Não é complicado? Então, nós temos esse cuidado, não é? Quando temos espaço, de ter o quarto do choro, um lugar reservado, onde as mães possam amamentar as crianças, dar comida, trocar suas roupas lá, e sem deixar de assistir o culto. Não é? Lá dentro tem o som, fica vidro, para que ela possa ter contato com a igreja, como isso aqui, não é? E tal, vocês sabem. Vocês, os meninos, sabem que não devem correr por todo o edifício, que não temos crianças correndo, mas alguém poderá aprender isto quando ouvir a gravação. Às vezes tem pequenos que já explica isso em casa. A igreja não é lugar para correr de um lado para o outro. E nós não temos o mau costume de ter na igreja a campainha lá, para mandar o povo calar a boca. E o povo conversa, brinca, corre, você tem que ir lá e plim, 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 pedindo silêncio. Para que isso, gente? Isso é mau comportamento. Isso é pior do que no tempo do colegial. Acho que é abaixo do colegial. As crianças que não sabem ainda como é que é isso, e vai para a escola só para rabiscar e fazer barulho e brincar naqueles brinquedinhos de carrossel. Nós não estamos mais nesse tipo, né? Nessa fase. Então, isto é explicado em casa, é ensinado em casa para os pequenos. Vocês sabem que não devem correr por todo o edifício? E vocês, os adultos, sabem que não devem estar falando e conversando aqui no auditório. Isto é algo que nós precisamos preservar. Às vezes, conversamos alguma coisa aqui dentro, tratamos de algum assunto, termina-se o culto e entramos em outros detalhes e outras coisas que não é daqui da igreja, ou que não se trata do culto, não se trata da adoração. E isso está errado. Isto não é certo. Quando se tem espaço na igreja, já se tem um lugar reservado que chama átrio. Um pequeno salão na frente, uma cobertura.
Termina-se o culto, depois de abraços, aperto de mãos e tudo, Deus te abençoe, até a próxima, os irmãos saem e conversam fora do lugar onde é feito o culto. Entendem? Às vezes não se tem espaço para isso, está chovendo, termina-se o culto, e o que vai fazer com as pessoas? Vai ficar todo mundo esperando a chuva passar, porque não pode conversar dentro da igreja? Tem, nós não podemos ser radicais, nem tampouco devemos deixar as coisas assim de qualquer maneira. Vocês compreendem? Então, quando se tem espaço, se tem uma área na frente da igreja, alguma coisa assim, onde as pessoas possam conversar um pouco, né? Porque dentro do santuário, nós não usamos conversas aqui dentro, a não ser que se trate da adoração. Na hora do culto, você canta, você grita, você chora, você louva ao Senhor, você faz todo o barulho possível. Isto faz parte da adoração. Mas fora disto, bem, e vocês, os adultos, sabem que não devem estar falando e conversando aqui no auditório. Não façam essas coisas, porque são incorretas e Deus não tem contentamento nelas. Jesus disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Chamada casa de oração por todas as nações. Olha, eles estavam comprando e vendendo. Então ele fez um azorrague de cordas e expulsou todas as pessoas, toda a gente do auditório. Seguramente não queremos que tal coisa suceda aqui neste santuário. Dediquemos então nossas vidas, nossa igreja, nossas obras e serviço, tudo ao reino de Deus. Amém? Bem, alguns irmãos, muitos dos nossos irmãos, conhecem isto há muito tempo, porque já leram e releram a mensagem, a ordem da igreja, um culto feito especialmente que trata destes assuntos, de coisas administrativas e tudo, como se comportar na igreja. O irmão Branham teve um culto apenas tratando desses assuntos. Muitos irmãos não tiveram oportunidade de ter ainda, mas a que nós temos, nós poderemos tirar cópia para aqueles irmãos que não têm, emprestaremos para que você, que nunca leu essas coisas, possam ler em casa. Deixe-me ver aqui o tempo que eu tenho para a segunda parte do nosso culto hoje. Eu preciso aqui do parágrafo 14 desta mesma mensagem. Com o tempo nós vamos aprender muita coisa relacionada a isto. Agora, neste edifício, penso que devemos ter, depois que for dedicada a adoração a Deus, devemos mantê-lo assim. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Não devemos fazer negócios neste auditório. Isso não é lugar de tratar de assunto de carro. Isso não é lugar de tratar de assunto de venda de casa, de aluguel de casa. Não é lugar de tratar de se pagou o aluguel, ou de conta de luz vencido, atrasado, de maneira nenhuma. Veja, não devemos fazer negócio nesse auditório. Isso nunca deve suceder aqui. Me refiro também a permitir que entrem ministros para vender livros e demais coisas. Porque nas igrejas geralmente isso acontece, né? Tem pessoas que vêm fazer o lançamento do seu livro, né? Escritores da sua apostilha evangélica e tal, de seminários, seminaristas, e vêm apresentar para os irmãos e depois para arrecadar algum dinheiro, para vender. Outros vêm apresentar o CD que lançou, né? E faz aquele levantamento ali, e os irmãos compram, e ajuda o obreiro, ajuda o irmão. Não, dentro da igreja isso não deve ser feito. Bem? Não importa o que seja, há outros lugares para fazer isto. Ele não diz que é errado que isso seja feito. Porque quem fez um trabalho está apresentando, se é um trabalho bom e as pessoas se agradam, não custa nada pagar o que merece por aquilo, não é? Mas não dentro da igreja. Não devemos comprar nem vender na casa de nosso Senhor. Deve ser um lugar de adoração, inteiramente consagrado a este propósito. Ele nos tem dado um lugar muito formoso. Agora dediquemo-lo a Ele e dediquemo-nos, juntamente com o edifício, a Ele. Porque não adianta dedicar só à igreja e você não ser uma pessoa dedicada também. Você dedica, mas não é dedicado, quebra a dedicação. A dedicação que você fez. Você diz que é uma pessoa dedicada, mas a sua casa, você não dedica a sua casa, e agora? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, é você e sua casa, não é você só.
porque você vem aqui cultuar e aqui você tem um bom comportamento. Mas se em casa você não serve a Deus em casa, então a sua adoração aqui ela não está completa, ela não está perfeita. A igreja é o seu lar estendido, é uma parte da sua casa. É uma extensão, digamos assim, do seu lar. Você sai da sua casa, da sua família e vem até a igreja para ter esta parte da adoração. E volta para casa. É um cordão que te liga. Casa, igreja. Casa, igreja. E é totalmente da relação casa e trabalho. Casa e trabalho. É diferente. Casa e trabalho é em busca do alimento que desvanece. Mas casa e igreja, você não alimenta o físico. É para a alimentação da alma, do espírito. É uma coisa que está além do físico, está além da nossa cabeça, da nossa mente. Né? Agora, pode ser que isto pareça ser um pouco descortês. E na verdade o é. Porém, este não é o lugar para visitar. Nunca mais vi o irmão fulano. Sabe, faz 3 meses que eu não vejo a irmã. Eu só posso vê-la se for na igreja, então eu vou hoje lá. Isso é uma visita que você está fazendo para um irmão e para a irmã. A pessoa não veio adorar, veio fazer uma visita. Viu? Eu preciso ver o irmão, preciso conversar com ele no assunto, mas eu vou ver se ele vai na igreja. Não devemos marcar encontro na igreja para isso, não é? Pode ser que isto pareça ser um pouco descortês, porém, este não é o lugar para visitar, mas um lugar de adoração. Nunca devemos pronunciar uma só palavra neste auditório, fora da adoração, um ao outro. Eu quero dizer uma coisa. Às vezes você pensa que nós somos mal educados. Às vezes você está sentado, entende? E o irmão vai entrando e você faz tudo para conversar com a pessoa. Isso não é assim. Aprenda, vamos aprender, reaprender isto. Você que já está sentado, você está fazendo o que na igreja? O certo é chegarmos meia hora antes, no mínimo, para se assentar aí e começar a nossa adoração, a sua adoração. Vir aqui e se ajoelhar, se você desejar. Entende? Fazer a sua oração, agradecer a Deus. Volta, senta, começa a ler sua Bíblia. Você vai notar que é diferente da leitura de casa. Porque em casa, se você for cuidar só em ler, vai queimar o feijão, vai esquecer a roupa no varal, a chuva vem e molha, qualquer coisa assim. Você sempre está preocupado com alguma coisa. Aqui você se desprende de tudo. É momento de adoração. Então você chega um pouquinho antes. Nós precisamos reaprender estas coisas. Chegue um pouquinho antes, sente-se, leia a sua Bíblia, enquanto está saindo algum hino, algum solo, alguma coisa, e você está lá. O irmão chega, pode entrar o presidente da República. Não importa quem entrou, quem veio. A pessoa vem, se assenta no seu lugarzinho, quietamente ali. Então as pessoas observam a ordem e a decência. Isso não é lugar de você passar e estar lá, ô irmão, pai do senhor, irmão, como vai? E plá dentro. Não, senhor, isso quebra a ordem do culto. Tem outras pessoas que estão ali em oração, em adoração, a menos que estejam tudo desligado. Sabe? Aí você pode chegar, bagunçar. Mas tem pessoas que estão ali fazendo o seu concerto com Deus, o seu acerto com Deus, o seu agradecimento por uma bênção recebida, por um livramento. E você não pode quebrar aquele clima gostoso. E este clima gostoso prepara a igreja para os cânticos, para louvar a Deus. E o louvor, a adoração a Deus através do louvor, está te preparando para ouvir a palavra. Tudo é para chegar no ponto máximo, que é a hora da leitura da Bíblia, a explanação da palavra. Isto é um culto, isto é uma adoração. Né? Agora nós corremos para lá, aquela vida corrida, e só chega atrasado, e aquela coisa toda, já chega e já está cantando. Você sabe como é que é? Meu Deus, a gente, às vezes não passamos de Martas, né? Martas e Martas e Martas, só preocupado com os afazeres, com as coisas para lá e para cá, e nos esquecemos de estar aos pés de Jesus. Agora, se você tem um lugar melhor do que a casa de Deus para estar aos pés de Jesus, mamãe desconheceu. Ele disse, tem 3 lugares que eu gosto de estar. Em casa, no mato e na igreja. Mas ele disse, como na igreja é impossível ter um lugar melhor do que este. Não é verdade? Vocês concordam com isso, eu creio. Então ele diz, olha, nunca devemos pronunciar uma só palavra neste auditório, fora da adoração. Vocês percebem, vocês sabem, às vezes tem irmãos que estão aqui lendo a Bíblia. Mas tem irmãos que chegou e está suado. E quer ficar um pouquinho lá fora.
mas lá fora não pode estar conversando, porque daqui dentro está ouvindo. Está atrapalhando os outros que estão aqui dentro. Então nós precisamos aprender isto. Então, nunca devemos pronunciar uma só palavra neste auditório, fora da adoração, um ao outro, só. Veja, porque em toda regra sempre tem uma pequena exceção. Só se for algo absolutamente necessário. Às vezes precisa conversarmos alguma coisa, perguntar algo, mas uma necessidade. Entende? Se for necessário. Nunca devemos congregar-nos para conversar. Não devemos correr pelo edifício, nem permitir que o façam os meninos. Então, nisto sentimos, não há muito, que na construção podíamos aliviar estes problemas. Agora, muitos de vocês são estranhos. Quer dizer, tem pessoas que não conhecem a ordem da igreja ainda. Porém, as pessoas do tabernáculo sabem que vamos dedicar o edifício para o serviço do Todo-Poderoso. Então, na dedicação de nós mesmos, lembremos-nos que ao entrar por estas portas ao santuário, mantenhamos-nos em silêncio entre um e outro e adoremos a Deus. O seu linguajar é com Deus, pode gritar com Deus. Entrar o irmão aí e começar a orar, Deus, deixe ele fazer a sua adoração. Mas se ele começar, sabe, a fofocar para lá e para cá, porque hoje em dia isso é moda, a turma namora dentro da igreja, troca bilhetinho para lá e para cá, e irmã conta de caso que aconteceu dentro da igreja e tudo, e daqui a pouco um está lá falando, dando testemunho, e ninguém entende nada daquele converseiro lá dentro. Aí levanta um, vai lá na frente, plim, 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 silêncio, gente. Não, isso é ensinado já antes, para não passarmos por esses vexames, porque o diácono, ele está na igreja exatamente para isso. Se alguém sair fora da ordem, ele vai lá e diz, irmão, é hora da adoração. Entende? Então veja, lembremos-nos que ao entrar por estas portas, mantemos-nos em silêncio. Se queremos nos visitar, há lugares para isto. Porém, nunca devemos estar caminhando para lá e para cá, porque não poderemos concentrar-nos, pois entra alguém de fora e há tanto ruído que não sabemos nem o que pensar da situação. Tudo isto é simplesmente humano. Tudo isto é simplesmente humano. Agora, eu tenho visto algumas igrejas e tem feito sentir-me mal, porque nós não entramos ao santuário do Senhor para encontrar-nos uns aos outros. Vimos aqui para adorar a Deus. Logo nos vamos aos nossos lares. Este santuário está dedicado para a adoração. Fora, você pode conversar o que queira, aí fora, contanto que seja correto e santo. Porém, podem se visitar em seus lares, outros lugares. Porém, ao entrar por aquela porta, mantenha-se silencioso. Você vem para falar com ele, para permitir com que ele lhe fale. O problema se apresenta porque nós falamos muito e não nos dispomos para escutar. Então, quando entramos aqui, devemos esperar a Deus. Amém? Então, estas palavras eu poderia falar elas assim, da instrução, eu mesmo falando para vocês, tudo isso que eu acabei de ler aqui, com outro sentido, mas dentro do mesmo tema, não é? Mas, quando a gente lê diretamente na mensagem, aí o povo não tem como ficar nem zangado com a gente. Se quiser ficar zangado, fique com o profeta, não é? Fique com as escrituras. Minha casa será chamada casa de oração. Então, aí está. E em outros cultos nós teremos um pequeno, sempre que pudermos, vamos ter uma pequena palestra de 15 minutos sobre a ordem da igreja para podermos aprender mais. Vamos aprender também como nos comportar quando formos realizar culto nas casas, culto familiares, culto de evangelização. Nós precisamos reaprender isso, precisamos ser evangelizados. Amém? Porque o tempo vai passando e você vai se tornando costume, daí a pouco a coisa está muito longe de ser aquilo que deveria ser. Muito bem, pode dar stop lá, salvar esta parte. E nós vamos nesse instante orar por essas pessoas e entrarmos na segunda fase do nosso culto. São exatamente 10 para as 8. Temos tempo. Vamos nos colocar de pé?